Bons estudos a todos. Eu vou falar agora dos processos e procedimentos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí de início aqui da apuração de ato infracional atribuído a adolescente. Vamos lá. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Então, nesse caso, já tem uma ordem judicial autorizando a sua busca. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional, que já é outra situação, né? Não tem ordem judicial, acabou de cometer o ato infracional, correlato ou análogo ao crime ou contravenção, será desde logo encaminhado à autoridade policial competente, ou seja, Delegacia da Infância e Juventude, de preferência, né? Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente e se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, ou seja, se existe um concurso de crimes entre adolescente e maior, os dois, a princípio, a priori, vão para a Delegacia Especializada de Menores. E depois de feitas lá as providências necessárias, o adulto será encaminhado, vamos dizer assim, para a delegacia comum, delegacia normal. No caso de flagrante de ato infracional, quando cometido mediante violência ou grave ameaça, eu até fiz aqui, coloquei a letra de vermelho para salientar esse aspecto, ou seja, nesse caso, o ato infracional cometido pelo adolescente, ele foi praticado com a utilização de violência ou grave ameaça. Então, nesse caso, lavra-se auto de apreensão, sendo que serão ouvidas as testemunhas do adolescente, os produtos, eventualmente, que existirem da infração serão apreendidos e o próprio delegado requisitará os exames ou perícias pertinentes à comprovação da materialidade e autoria da infração. Tá? Então, quando é cometido mediante violência ou grave ameaça, lavra auto de apreensão. Porém, nas demais hipóteses, ou seja, em que o ato infracional não foi cometido sob violência ou grave ameaça, a lavratura do auto de apreensão, leia-se, poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. O termo de circunstanciado de ocorrência. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado. Aí o pai assina lá um termo de compromisso, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato. Todavia, quando existir uma gravidade do ato infracional, uma grande repercussão social, que através de toda a análise desse contexto, o entendimento seja que o adolescente permaneça sob internação, para sua própria garantia mesmo, vamos dizer, pessoal, de integridade física ou manutenção da ordem pública. Então mesmo o pai comparecendo, o adolescente não será liberado nesse caso. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do MP cópia do auto de apreensão, quando é com o ato infracional cometido com violência ou grave ameaça, ou boletim de ocorrência. O adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido na traseira de camburão,
nem em condições atentatórias à sua dignidade. Apresentando o adolescente e o representante do MP no mesmo dia, procederá imediata e informalmente à sua oitiva. Tem que ouvir logo o adolescente. E, sendo possível, de seus pais o responsável, vítima e testemunha. Ou seja, tem que acelerar o processo de todas as formas possíveis. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais do responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das Polícia Civil e Militar. Adotadas as providências que alude o artigo anterior, ou seja, a notificação dos pais, não é? Para apresentar o filho, se isso não for depois de adotadas, vamos dizer assim, o MP promoverá o arquivamento dos autos, concederá a remissão, ou seja, pode arquivar, não é, vamos dizer assim, o procedimento, conceder a remissão, que é o perdão, ou representar a autoridade judiciária, ou seja, já na esfera, depois de trazido da esfera da delegacia de polícia, para o juiz da vara da infância e juventude, para aplicação de medidas socioeducativas. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Discordando, o juiz fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, discordando da posição do Ministério Público, tá certo? Fundamentando o seu despacho, o juiz oferecerá essa representação ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, designará outro membro do MP para apresentá-la. No caso, o Procurador-Geral vai designar um outro promotor, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, ou seja, pode concordar com o posicionamento do promotor, ou então discordar. Se o procurador corroborar com o primeiro posicionamento do MP que o juiz não concordou, então o juiz fica obrigado a homologar a decisão. Se por qualquer razão o representante do MP não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá a representação à autoridade judiciária para propor a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar mais adequada, já que estamos falando de adolescente para os quais é aplicável ou são aplicáveis as medidas socioeducativas. Lembrando que para criança são aplicadas as medidas protetivas. A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. Quer dizer, se tiver indícios, não é, de materialidade e autoria, não precisa necessariamente estar tudo comprovado. O prazo máximo improrrogável para a conclusão do procedimento será de 45 dias dentro da esfera vamos dizer, oferecimento da denúncia, vamos dizer assim. Aí 45 dias. Se os pais ou o responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente, que alguém tem que falar por ele, não é? Pode ser uma pessoa que em via da lei até os 18 anos, menor de idade, então ele precisa ser representado por alguém. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação. Estando o adolescente internado, já estando internado, será requisitada a sua apresentação sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Ou seja, é aquela cautela que sempre tem que ter com o adolescente para que ele não seja encarcerado juntamente com criminosos de alta periculosidade, o que pode, ao invés de ajudá-lo, entre aspas, vamos falar assim, prejudicá-lo mais.
Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, sendo impossível sua transferência para o estabelecimento de internação, sendo que não poderá ultrapassar essa espera no estabelecimento policial mais que 5 dias. Olha aí os 5 dias no dedo de uma mão. Não pode esperar mais de 5 dias na delegacia para poder ir para o estabelecimento de internação. Sendo fato grave, passível de aplicação de medidas de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor. O advogado constituído ou defensor nomeado, no prazo de 3 dias, contado da audiência de apresentação, oferecerá a defesa prévia. Na audiência, em continuação, ouvidas as testemunhas enroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências juntado ao relatório, será dada a palavra ao representante do MP e ao defensor, sucessivamente. Então, primeiro a acusação, depois a defesa. Então, tem para cada parte 20 minutos, prorrogável por mais 10. A critério a prorrogação do juiz, que em seguida proferirá a decisão. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer, poderá ser determinada a sua condição coercitiva. A remissão como forma de extinção ou suspensão do processo poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. Remissão antes da sentença. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semiliberdade será feita ao adolescente, propriamente, e ao seu defensor. Quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, também sem prejuízo da notificação ou intimação ao seu defensor, sendo outra medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. Então, isso aqui é um ponto que cai aos rodos. Então, na sentença, quando for aplicada medida de internação ou regime de semiliberdade, que são as sanções mais gravosas que podem ser aplicadas ao adolescente, então necessariamente tem que ser intimado o adolescente ou, quando não for encontrado, seus pais ou responsável. Todavia, se a sentença sancionar o adolescente com outra medida ou outras medidas que não sejam internação ou regime de semiliberdade, isso vai acarretar a intimação unicamente da pessoa do defensor. Então, quando é pena mais simples, a intimação mais simples. Pena em termos seria uma medida socioeducativa. Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá ele se manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Então, terminamos aqui essa parte dos processos e procedimentos na esfera do ECA.